Esse texto, ele é maravilhoso. Se a gente aprender esse texto hoje, você vai perceber que ninguém te derruba na tua vida. Ninguém. Eu quero falar hoje sobre a importância de ser reservado e discreto. Será que é importante? Sim ou não? Será que é só um comportamento ou espiritualmente é importante? Vamos aprender isso. Vamos lá. Lucas 14, do 7 ao 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou esta parábola, essa história. Se liga. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. O que é lugar de honra? Os primeiros lugares. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você, lindão. E se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá a você, lindão, dê esse lugar para esse, porque esse aqui é mais importante que você. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha... Gente, fala a verdade. Jesus não é o cara. Só não aprende quem não quer. O que Jesus ensina aqui é maravilhoso. A ideia de que o menos é mais. A ideia de que você não precisa ir com toda a sede ao pote. Que você pode começar devagar. É melhor você ser surpreendido com a honra do que alguém chegar para você e falar: meu, dá licença, porque você está ocupando um lugar que não é seu. Você quer muito para quem você é. Jesus está dando uma aula sobre a importância de ser discreto e reservado. Porque aquele que até acha que pode ser alguém, mas escolhe se sentar um pouco mais atrás, ele diz assim: se for para eu sentar lá na frente, que me busquem. Mas eu não faço questão. Eu não faço questão de ser, eu não faço questão de aparecer. Jesus está ensinando a importância de você não ficar em evidência. No mundo de tanta rede social, no mundo de tanta popularidade, onde alguns falam: nossa, quem não é visto não é lembrado. Jesus vem dar a ideia de que é mais fácil você ir com calma para tudo que você faz, do que você querer impor um estilo, querer impor uma posição. Agora, o que é ser reservado? Ser reservado não tem nada a ver com ser tímido. Ser reservado ou discreto não tem nada a ver com ser antissocial. Não, tem nada a ver. Ser reservado é simplesmente colocar limites, colocar freios nos meus impulsos, nas minhas vontades, e saber o que compete a mim e o que compete ao outro, e aquilo que estoura dentro de mim não pode estourar em todos os lugares. Ser reservado é optar não expor, mas decidir ser discreto. No mundo de tanta exposição, onde todos querem falar o que pensam, muitas vezes a gente está deixando o diabo desempregado. Porque quando o diabo chega para fazer o trabalho dele, nós já fizemos. Nós já nos destruímos, nós já nos arrebentamos, porque não sabemos calar a nossa boca. Hoje eu coloquei uma postagem na internet. Essa postagem veio desta palavra sobre 5 coisas que você não deve contar para ninguém. Você não deve nunca dizer para ninguém quanto você ganha. Nunca. Nunca, nem por emoção. Nunca. Eu entrei no emprego, vou ganhar. Não, nunca diga.
Você nunca deve contar para ninguém os seus sonhos. Nunca. Mas não é por medo de inveja. Porque quando você conta para alguém, você tem a obrigação de prestar conta do que vai fazer. Deus te fez para ser livre. E toda vez que você conta a sua vida para alguém, você é obrigado a ficar dando satisfação, porque a pessoa vai perguntar: e aí, aquele sonho que você me disse? E muitas vezes você pode mudar de ideia, Deus pode fazer outra coisa. Mas se você fica fazendo reportagem da sua vida o tempo todo, você fica preso a prestar relatórios constantemente. Você nunca deve contar o próximo passo. Tá para comprar carro? Fica na sua, não compra. Não conta. Não conta. E vou te dar uma dica para você. Suas conquistas devem ser compartilhadas com as pessoas que você ama. Quando você trocar de casa, não posta na internet. Quando você comprar um carro novo e colocar aquele laço em cima do carro, não posta na internet. Tem coisas que não tem necessidade alguma. Porque a maioria das pessoas que estão na sua rede social, ditas como amigos, eles não são seus amigos. E por mais que alguns coloquem corações lá, nem todos te amam de verdade. Você tem que ser discreto. Você tem que ser discreto com relação aos seus relacionamentos profissionais. Mudou de emprego, fica de boa. Relacionamento amoroso, o que acontece no seu casamento. Você vê hoje problemas sérios de casamento porque a filha conta tudo para a mãe. Os problemas são tratados de forma coletiva, não há discrição no casal, não há intimidade, tudo é coletivo. Você percebe uma série de problemas porque a gente é boca aberta, a gente fala demais. E infelizmente, tem muitos problemas que poderiam ser resolvidos na nossa vida se nós fôssemos discretos. A gente tem aparecido muito, irmãos. E não há nenhum problema de aparecer quando o meu aparecimento aponta para Cristo. Eu tenho uma regrinha na minha vida. A minha regra é a seguinte: fale pouco de si, fale nada dos outros e fale muito de Cristo. Vamos repetir isso? Fala comigo. Fale pouco de si, fale nada dos outros e fale tudo sobre Cristo. Siga essa regra. Seja discreto. É isso que Jesus está ensinando. Gente, Jesus está dizendo o seguinte: há uma sabedoria no silêncio. Há uma sabedoria em não ficar nos holofotes. Não é ser tímido, não é ser covarde, mas é saber que eu estou aqui, eu estou ocupando. Veja, vamos olhar para Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério de reservas e discrição. Diferente de João Batista, Jesus era super discreto. Você não via nenhum texto sobre o temperamento explosivo de Jesus, salvo no templo. Jesus, ele comia com alegria. Jesus, ele participava de festas, de casamentos, mas ele era extremamente discreto, ele não chamava a atenção. Quando Jesus acaba de passar pelos 40 dias de tentação no deserto, e o diabo vai até ele, e o diabo propõe a Jesus uma prova de fogo, para que ele fizesse um marketing pessoal, tipo, se atira daqui, que vai vir um batalhão de anjo para te pegar, transforma essas pedras em pães. O diabo estava propondo para Jesus um marketing, vamos propor esse marketing. Jesus disse: não, eu vou viver o que a palavra quer que eu viva. Quando Jesus está na festa dos tabernáculos, e os irmãos de Jesus falam para ele assim: vai lá, Jesus, vai lá, não adianta você fazer esses milagres reservados. Vai lá na festa do tabernáculo, faz um grande milagre, multiplica pão lá, o povo está tudo na rua. Jesus fala: vocês querem ir, vão vocês. Eu não preciso provar nada para ninguém. Quando Jesus está passando por um momento de maior agonia, ao ponto de suar gotas de sangue, ele não é histérico, ele não faz escândalo. Ele, dos 12 discípulos, ele chama 3, Pedro, Tiago e João. E os 3 ainda dormem, mas no momento de maior agonia, ele está sozinho. Ele se afasta dos 3 ainda, e no momento de maior dor, ele é discreto. Porque existe uma bênção em ser discreto. Existe uma bênção em ser reservado. Gente, não é engolir a seco a dor. Não é morrer entalado por não contar para ninguém. Mas é entender que algumas batalhas eu venço em silêncio. Algumas batalhas são espirituais.
E por mais que eu fale, exploda, eu só vou prejudicar o processo. Eu só vou. Gente, o Deus encarnado, Ele é humilde. O Deus encarnado é de nos tirar o fôlego com tamanha pureza. E como Jesus não dramatiza, mesmo sendo pesado pelo sol do meio-dia, mesmo na agonia da cruz, Jesus, Ele tem uma presença que nos ensina a dizer o seguinte: não chame atenção para você. Se for para chamar atenção, aponta para Cristo. Se for para fazer algum grito, grite por Ele. Se for para fazer algum barraco, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Não se preocupe com a sua vida. Em Mateus 6 ele deixa muito claro: não se preocupe com a sua vida. Então eu quero dizer a você, ser reservado é uma bênção. Ser reservado é o que nós precisamos. Precisamos aprender a colocar limites. E os que conseguem dominar a arte de se calar são abençoados. Os que conseguem dominar a arte de não expor tudo o que acontece dentro de si, sempre chegam mais longe. Observe, faladores sempre são os mais odiados. Faladores sempre são os mais rejeitados, porque ninguém gosta de quem fala demais. Quem fala demais sofre. Tem gente que simplesmente não consegue calar a boca. Então entenda que muitas vezes a nossa indiscrição tem destruído a nossa vida. Alguns podem achar que esse não é um assunto espiritual, mas é. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 10:19, Salomão diz que quando são muitas as palavras, quem está presente? Quem está presente? O pecado. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. No falar, na carência de falar, na carência nós pecamos. E a Bíblia diz que há tempo para falar, em Eclesiastes 3:7, e há tempo para ficar calado. Há tempo para não falar nada. Há tempo de entrar calado e sair mudo. Mas nós precisamos entender que não precisamos falar o tempo todo, brilhar o tempo todo, ter opinião sobre tudo. Não precisamos ocupar os primeiros lugares. Algumas vezes é importante entrar e não ser notado e deixar que nos notem. É o que Jesus está falando. Aqueles que buscam a honra de sentar nas primeiras fileiras vão passar vergonha, porque vai chegar alguém mais importante e vai dizer: dá licença, vai um pouquinho mais para trás que eu vou pôr outro aqui no seu lugar. Isso é importante, irmãos, porque alguns estão destruídos emocionalmente, destruídos espiritualmente, porque nós não aprendemos a ser discretos e reservados. A gente não aprendeu a conter o que acontece dentro de nós. O assunto é tão sério que em Provérbios capítulo 16, versículo 32, Salomão diz que maior é aquele que domina o seu espírito. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A capacidade de se calar. A capacidade de dizer: eu não vou expor o que acontece dentro de mim. Eu vou aprender a ser discreto. Essa palavra não é para você deixar de ser você. Essa palavra não é contra o seu temperamento. Essa palavra é simplesmente para você entender que há batalhas que se ganham em silêncio. Que há batalhas que se ganham calado. Que há momentos que nós precisamos deixar Deus agir. Que nós precisamos sair de cena e dizer: vai lá, Espírito Santo, ganha essa guerra por mim. Vai lá, Espírito Santo, fala por mim. Vai lá, Deus, me representa. Eu vou deixar o volante da minha vida nas tuas mãos. Vai lá. Vai lá. E algumas vezes nós temos que gritar como o Salmo 41:3. Ó Senhor, controla a minha boca. Coloca um guarda onde, gente? Onde? A minha boca. E vigia a porta dos meus lábios. Nós possamos aprender a falar. Está triste? Não fala nada, porque quando você está triste você vai querer desistir. Está feliz? Não promete nada.
Quando você está feliz, você vai prometer tudo, vai querer emprestar dinheiro para todo mundo, vai querer fazer favor para todo mundo. Quando você está feliz, cala a boca. Quando você está triste, não fala nada, você vai querer desistir. E quando você está com raiva, não fala nada, porque você vai magoar meio mundo. Discreto, silêncio, calma. E eu quero te dar algumas dicas baseadas na Bíblia. Dos momentos mais cruciais, quando você deve realmente ser discreto e ser reservado. Muita gente vai dizer para você, se posicione, apareça, brilhe. Mas para conversas importantes, para reuniões importantes, para lugares de decisão, só reservados e discretos são chamados. E muitas vezes você não foi levado para lugares importantes espirituais na sua vida. Você não foi levado para lugares de honra na sua vida, porque somos boca aberta. Porque somos extremamente boca aberta. Está comigo aí? Você está aí mesmo? Foi muito discreto esse amém. Muito reservado. Quando você não tiver nada para edificar alguém, escuta aqui. Quando você estiver numa reunião, numa conversa, e o assunto que está sendo dito não edificar ninguém, só o próprio ego da pessoa que está falando, não participe. Está entendendo? Pode ser na empresa, pode ser na casa, mas o que está sendo falado edifica, o que está sendo falado fortalece, o que está sendo falado, o que está sendo falado só zomba de alguém, o que está sendo falado só descaracteriza alguém, o que está sendo falado só exalta o pecado de alguém, o que está sendo falado só exalta, e aquele que está falando parece o bonzão, porque ele está se degustando, se deliciando. Essa conversa não é para você. Palavras que dizemos, não porque amamos o outro, mas porque amamos a nós mesmos, são palavras que não devem ser proferidas. Quando a gente quer falar de um assunto que nos interessa, mas o preço desse meu interesse é humilhar alguém, é matar alguém, é difamar alguém, são conversas que não nos interessam. Quando forem assuntos que fortaleçam o seu ego ao preço de destruir outros, caia fora. Isso é pecado, porque falamos de coisas arrogantes. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 2,18. O apóstolo Pedro vai dizer, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. O que Pedro está falando? Pare de ser um falador. Pare de querer ganhar confete em cima da desgraça dos outros. Pare de querer ser popular fazendo fofoca. Pare de querer ser uma pessoa falada, falando da desgraça dos outros. Seja discreto. Se afaste. Se afaste de rodinhas escarnecedores. Se afaste de gente que brinca com todo mundo, mas não aceita brincadeira. Se afaste. Porque isso atrai demônios. Isso atrai destruição. E lugares de honra não são para pessoas indiscretas. Lugares de honra não são para pessoas que expõem tudo. Lugares de honra, a cruz que traz a vitória, é para homens e mulheres que aprenderam onde tratar as suas dores e onde tratar as suas melancolias. Que Deus nos dê um espírito reservado. Que Deus nos dê um espírito discreto. Que Deus nos ensine a proteger nossas feridas de quem não tem remédio. Que Deus nos ensine a não sermos faladores. Quando é que eu tenho que ser discreto e reservado? Quando a minha palavra é palavra de desavença. Quando eu tenho um problema familiar, e ao invés de pôr panos quentes, a minha fala inflama. A minha fala joga um contra o outro. A minha opinião, ao invés de unir a família, eu trago uma ruptura ainda maior. Eu ligo para um, eu mando mensagem para outro, eu faço telefone sem fio. Eu fico dizendo, eu vou te contar o que ele me falou, mas você não diga que eu te disse, hein? Só que dentro da nossa alma há um sabor maravilhoso, porque eu já montei a cama onde os meus irmãos vão brigar, onde a minha família vai brigar, e está lotado de gente que adora a Deus na igreja e é um capeta em casa, que vive de beijinho e abraço com todo mundo, mas nos bastidores é a capetolândia em pessoa. Se as suas palavras forem palavras de desavença,
se as suas palavras forem palavras de combustível, se você tem ateado fogo no relacionamento, se você tem sido uma pessoa que tem causado pânico, olha o que Provérbios diz em capítulo 26, versículo 20. Sem lenha, o que acontece com a fogueira? Sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre o quê? A contenda. Seja discreto. Nem tudo que te perguntarem você precisa responder. Tem pessoas te usando, tonto. Tem pessoas apenas querendo que você coloque na sua boca o que elas querem dizer e não tem coragem. Tem pessoas colocando você em situações enrascadas só para você colocar palavras de destruição. Há palavras que tornam a crise muito maior. Há palavras que tornam o estrago muito maior. Porque a boca tem poder. Foi pela palavra que Deus trouxe tudo à existência. Foi pela palavra que Ezequiel trouxe vida ao vale de ossos secos. E é pela palavra que você constrói uma casa saudável. E é pela palavra que você destrói. Então quando você não tiver nada para dizer, e só sobrar combustível e desavença, seja discreto, seja reservado. Tenha a capacidade de dizer para a pessoa: esse assunto não me interessa, esse assunto não me diz respeito, eu prefiro me manter em silêncio. Mas o que você pensa sobre isso? Me dá a sua opinião. Eu não tenho opinião formada. Aprenda a ser discreto e reservado. Você não precisa falar sobre tudo. Você não precisa dar opinião sobre tudo. Você não precisa se posicionar sobre tudo. Você não precisa ficar do lado de um e contra o outro. Mas vamos chamar de frouxo, pastor. Se a sua palavra não é edificação, fique quieto. Deus te chamou para salgar, para ser luz e não para destruir. Seja discreto e reservado. O terceiro, quando você não tiver a verdade. A mentira é a maior arma do diabo. A mentira é a maior arma de Satanás. Milhares de pessoas vão para o inferno por conta da desgraça da mentira. Porque a mentira tem fome de novas mentiras. A mentira cava um abismo, e logo tem outro abismo, e logo tem outro abismo. E a mentira, ela tira os seus olhos do futuro para você olhar para trás. Porque todo mentiroso tem que dizer tem que lembrar do que disse ontem, porque ele sabe que a farsa acaba quando ele esquecer da mentira. Quando ele esquecer do que disse, acabou tudo. Então o mentiroso nunca olha para frente. O mentiroso sempre tem que lembrar os últimos enroscos, porque ele precisa manter vivos os enroscos. E quando a vida te propor mentiras, mentir, toda mentira é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nosso Deus é luz. Quando nós enganamos, simulamos, inventamos, aumentamos, fantasiamos, fique quieto. Não precisa transformar algo maior do que é. Dê o peso certo às coisas. Dê o peso certo às batalhas. Não seja um Nelson Rubens da vida. Eu aumento, mas não invento. Seja honesto, seja verdadeiro, porque a mentira uma hora ou outra virá à tona. O diabo não te ama. Satanás sempre vai oferecer um lugar de proteção diante de uma mentira, mas o final da mentira é o vexame e a vergonha. Não minta. Mas por que mentimos? Porque não sabemos ficar com a boca calada. Por que mentimos? Porque sempre temos que contar uma história. Porque para nós é vergonhoso dizer: eu não sei, eu não posso, me dá um tempo para pensar. Porque a vida nos ensinou que a gente tem que ser bom o tempo todo. A vida nos ensinou que a gente tem que ter resposta, que a gente não pode errar, e isso não é verdade. A gente sempre quer transformar algo melhor. Olha o que João fala em 1 João capítulo 2, versículo 21. Eu não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procedem da verdade. João está falando assim: eu não estou escrevendo porque vocês são ignorantes, eu estou escrevendo porque vocês sabem o certo, mas não querem fazer. Vocês sabem o que tem que ser feito e não querem. Seja discreto. Quando você ouvir a mentira, quando você tiver uma oportunidade de mentir: pastor, mas é importante. Nenhuma mentira é importante. Nenhuma mentira é importante. Nenhuma. Toda mentira vai destruir você. Toda mentira. Desde aquela mentira besta de dizer: ó, eu não estou.
Vai lá na janela e fala que o pai saiu. É prático, mas toda mentira, ela traz uma ruptura com o céu. Toda mentira expõe uma coisa que não tem necessidade. A gente perde o sono, a gente perde a paz, a gente perde a alegria. E o mais importante, a gente perde a comunhão com Deus. E vou dizer uma coisa, uma vida em mentira, você pode ficar um tempo tentando cozinhar ali, mas logo você se cansa, porque o Espírito Santo não te abastece mais. Que possamos ser discretos, que possamos ser reservados para a verdade, reservados para a vontade de Deus. E se não tivermos o que falar, fiquemos calados. A Bíblia diz que até um tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Até um tolo se passa por inteligente quando cala a boca. Quando mais eu preciso ficar em silêncio, eu preciso ser reservado quando... Olha, presta atenção. Seja discreto e reservado quando quem tem que ouvir algo de você não está pronto para entender. Escuta aqui. Tem conversas que você tem que ter com pessoas que elas não estão prontas para ter essa conversa. E se você força uma conversa com quem não está pronto, essa pessoa não vai entender e você vai falar demais e tudo isso vai explodir. Quem tem o controle da sua vida? Quem tem? Quem tem o controle da sua vida? Não é Deus que tem? Ele vai errar? Deus tem pressa? E por que você tem tanta pressa? Tanta pressa de resolver alguns assuntos, tanta pressa de falar com pessoas que não estão prontas para esse nível de conversa que você quer ter. Então seja discreto, guarda a raiva. Nem tudo que você pensa precisa ser dito, nem toda a expressão precisa ser falada. Algumas vezes a gente tem a verdade, mas o jeito que a gente fala faz a nossa fala ser mentirosa. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida no meu ministério pastoral, que mais importante do que o que você fala é como você fala. Por isso que alguns assuntos não podem ser tratados com escrita, porque a escrita não tem expressão. Quando você trata assuntos sérios em texto, você dá ao ouvinte, ao leitor, o direito de interpretar a sua fala do jeito que ele quiser. Porque por mais que tenha ponto de exclamação, interrogação, vírgula, mas está faltando a sua voz, está faltando a pausa, está faltando o volume da voz. Então quando você tiver um assunto importante, mas eu estou com pressa para resolver, espera, fala pessoalmente, olho no olho, não escreva, não manda e-mail, não manda carta, porque nem sempre a pressa da comunicação vai resolver. Por que eu estou falando tudo isso, pastor? Porque nós estamos virando o ano. E talvez muitos estão aqui dizendo, pastor, eu sofri muito esse ano, porque eu não coloquei limites em mim. Eu não coloquei limite. E tem gente que não está pronto para ouvir você ainda. Tem gente que não está pronto para ouvir as verdades que você quer vomitar. E você vai ter que ter muita discrição, muita reserva para esperar o momento certo para tratar as coisas certas. Eu nunca esqueço de um amigo que queria pedir aumento para o chefe. E eu disse para ele, não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. A mulher do chefe estava com câncer. A empresa estava passando por recessão. Só que ele achava que melhorava, que era bom. E eu disse para ele, não é a hora. Eu digo para você, você tem todo o direito de pedir aumento. Eu reconheço que você tem trabalhado muito. Você é um profissional maravilhoso. Mas não é a hora de pedir aumento. Porque ele não vai ter a leitura correta sobre o seu mérito. Ele está com um problema em casa e a empresa não vai bem das pernas. Não é a hora. O que ele fez? Ele foi ter uma conversa difícil com quem não estava pronto para entender ele. Por mais que ele tivesse argumentos, o chefe não entendeu, ele foi mandado embora. Porque para o chefe foi uma ofensa. Você tem que ser discreto, inteligente e reservado para entender que tem assuntos, que tem momentos certos para serem tratados. Não é porque você está com vontade de falar que você vai falar. Não é porque você está nervoso que você tem o direito de expor tudo. E não é porque você tem muita razão que você pode vomitar de qualquer jeito o que você quer falar. Seja discreto. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. Fala comigo. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. Fala para o seu vizinho. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. É assim que você ganha uma conversa. É assim. Quer uma outra dica? Quem fala primeiro sempre perde.
Quando você fala primeiro, você sempre perde. Quem ganha a conversa? Pode esquecer, pode acreditar. Quem fala por último. Porque quando você fala por último, você já tem todas as informações. Você já sabe fazer a leitura. O que o ansioso faz? O ansioso, ele é o primeiro a levantar. Quem quer falar? Eu. Ele sempre vai passar vergonha, porque verão ideias melhores do que a dele, usando a própria ideia dele. Quem fala por último, quem fala primeiro sempre perde. Fala comigo, eu preciso ser reservado. Eu preciso ser discreto. João 16:12. Fala assim, ó, fica comigo aí. Eu amo a Bíblia. Eu tenho muito ainda que dizer. Tenho muita coisa guardada. Mas vocês não podem suportar isso agora. Tem coisa que você tem muita coisa para dizer, mas as pessoas talvez que moram com você não estão prontos para ouvir. Então fica de boa, trata eles bem, espera o momento certo. Tem muitos assuntos delicados que você precisa tratar, mas você não precisa fazer tudo no mês. Você não precisa resolver tudo até o dia 31 de dezembro. Espera um pouco, tenha um pouquinho mais de paciência. Vai pedindo sabedoria, vai pedindo a hora certa. Vai pedindo, você não nasceu de um dia para outro, foram 9 meses na barriga da sua mãe. Deus já mostrou que o crescimento e o nascimento tem processo. Mas eu tenho que resolver isso essa semana. Para que essa pressa? Seja discreto, tenha sabedoria. Deus vai te dar um novo estilo de vida. Deus vai te dar uma nova condição de cabeça. Deus vai te dar uma nova maturidade. Deus vai nos dar uma nova forma de viver. Seja reservado quando as suas palavras não tiverem valia. Seja reservado. Algumas vezes a gente tem que entender quando não há mais nada a ser dito. E eu vou dizer para você, tem coisas na sua vida que não há mais nada a ser dito. E continuar dizendo só vai estragar. Tem coisas que a gente já perdeu e tem que aceitar a derrota. E não há mais nada a ser dito. Tem portas que já se fecharam e não há mais nada a ser dito. Tem conquistas que já foram. E se você ficar brigando pelo inútil, já era. Eu me lembro uma vez, eu estava em Israel e eu fui até Jericó. E nós, chegando em Jericó, entramos numa loja. E o homem foi me vender um bule, um kit. E ali o dono da loja falou assim, não, esse aqui é o pastor da caravana de Israel, tal. Né? Fez mal merchan de mim. Não, né? O árabe falou, não, eu pastor, então vou fazer um preço super em conta para o pastor, nisso aqui, escolhe o que você quiser, quer, não sei o que. Né? Aí comprei para minha mãe um negócio, comprei, paguei lá, deixa eu ver quanto foi, nem sei quanto foi. Acho que foi, sei lá, $100, um exemplo, $100. Comprei lá o kit, embrulhei e eu entrei no ônibus, né, de viagem em Jericó, achando que eu fiz um excelente negócio. Nossa, maravilhoso, fiquei, meu Deus, minha mãe vai amar, que presente lindo, maravilhoso. E aí fomos para Jerusalém, e lá em Jerusalém tem um centro comercial maravilhoso, enfim. E a gente foi andando, e aí eu bati o olho exatamente no mesmo produto que eu comprei lá em Jericó. O mesmo produto. E o homem lá em Jericó fez um circo enorme, me levou, falou, não, me chamou no canto e falou assim, eu vou te fazer esse preço aqui, não conto para ninguém. Eu não faço isso aqui para ninguém, é para o senhor. Não diz para isso que eu fiz esse preço. E eu me achando. Irmão, o mesmo produto, mesma cor, que eu paguei $100 lá em Jericó, estava $25 em Jerusalém. Mas eu fiquei pistola. Eu não falava de outra coisa. E aí eu chamei todo mundo da caravana, eu falei, nunca mais volto naquela loja. Irmão, eu acho que eu fiquei falando sobre isso umas 10 horas sem parar. No café da manhã, no almoço, na janta, encontrava alguém no elevador. Você viu o que aconteceu comigo lá em Jericó? Que absurdo, aconteceu esse absurdo, aconteceu, nunca mais. Eu liguei pro homem da agência. Aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso aceitar. Diego, você tem que aceitar, cara. Você vai estragar a sua viagem, você já está 10 horas, ninguém aguenta mais ouvir você falar desse golpe que você tomou. Aceita, está ficando mais caro do que o dinheiro, está estragando sua viagem, aceita. E aí eu tive que entender que eu estava sendo um peso para mim e um peso para as pessoas que estavam comigo, porque eu não virava o disco.
Eu só falava disso, já estava enchendo a paciência de todo mundo. Você tem que saber, até mesmo quando perde, que perdeu. E não tem mais que tocar no assunto. Não tem mais que falar, porque senão você vai perder o melhor de Deus. Tem muita coisa linda na viagem, que por conta de poucos dólares você vai ficar sofrendo. Deu para entender o exemplo? Fica tranquilo que agora eu já sei onde é essa loja. Quem vai comigo para Israel não vão passar nem perto. Já mandei até um WhatsApp para o dono da loja. Ele falou, volta aqui que eu vou te compensar. Não, essas compensações eu tô fora. Em Mateus 26, 63, a Bíblia diz o seguinte: mas Jesus permaneceu em silêncio. Todo mundo falava dele, todo mundo tinha opinião sobre ele. E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é Cristo, Filho de Deus, diga-nos. E Jesus não falou nada, porque não adiantava. Eles não queriam ouvir, eles não queriam atenção. E você tem que saber ser discreto quando as suas palavras não têm valor, quando as pessoas não valorizam a sua voz. Você tem que saber que tem lugares que você não precisa depositar a sua opinião. Algumas pessoas perguntam, como é que foi na igreja? Não porque elas querem saber como foi na igreja, mas porque elas querem encontrar um defeito. Então você não precisa responder como é que foi na igreja. Algumas pessoas perguntam, você é dizimista? Não porque elas querem aprender sobre o dízimo, mas porque elas querem dizer que você levou dinheiro para o pastor. Tem algumas pessoas que não merecem a nossa explicação. E aí você seja discreto e reservado. E por fim, seja reservado e discreto quando você não tiver amor nas suas palavras. Eu e você vamos perder a razão muitas vezes. Eu e você vamos ficar pistola da vida muitas vezes. Mas o desejo é que as nossas palavras sejam refinadas em amor. Jamais desrespeite alguém. Jamais desrespeite uma pessoa. Jamais faça um escândalo. Essa semana a gente foi almoçar num restaurante. E aí eu tinha pedido uma bebida. Apertei lá o negócio da padaria, ela pediu uma bebida. Aí veio uma mulher. Senhor, pois não? Gostaria de beber isso aqui. Tudo bem. Aí foi. Aí passou 5 minutos, não veio ninguém. Apertei de novo, veio uma outra pessoa. Gostaria de beber. Já pedi. Não, só um minuto, senhor. E eu comendo. Aí daqui a pouco não tinha mais nada no prato. E veio a terceira garçonete. O senhor gostaria de beber alguma coisa? Satanás apareceu. O inimigo é sujo. O inimigo não vale nada. Aí eu ia falar um pouquinho mais alto. Aí a Carla, Diego. Eu não sou assim, eu não sou ignorante, mas eu estava muito nervoso. Quando as suas palavras, fala comigo, quando as minhas palavras não tiverem amor, eu preciso calar a minha boca. Porque você pode ter autoridade em amor. Você pode cobrar os seus direitos em amor. Você pode se posicionar em amor. A violência não resolve nada. Não sou eu que digo não. Provérbios 15:1. Leia comigo aí. Provérbios 15:1. A resposta? Calma. O que faz? Desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Já pensou se tem alguém da Lírio lá na padaria? Beleza, hein, pastorzão? Beleza, um dia eu estou subindo a campanela aqui, tinha um carrinho na minha frente, eu atrasado, nunca chega atrasado. E o carrinho na minha frente, ai Jesus amado, e eu, eu Jesus invocando ali o santo dos santos, sai da frente, Satanás, sai. E aí passou a lombada eletrônica, eu ultrapasso o carro, e eu olho para a pessoa, e a pessoa, Pai do Senhor, pastor Diego. Ô glória! Aí a irmã me encontra aqui na igreja. Ô pastor, que bênção, buzinou lá, né? Eu falei, ixi, buzinei, meu irmão. Glória a Deus. Deus é fiel, é verdadeiro e maravilhoso. Irmão, não dá para vacilar. É ou não é? Não dá.
Que o Senhor nos ajude a ter uma vida educada, discreta. Que você seja uma pessoa de honra, uma pessoa nobre, que saiba falar, que saiba ouvir, que saiba falar na medida, que lide com a verdade, que lide com a nobreza, que saiba a hora de calar. Sabe por quê? Porque aí Deus vai te encher da presença dEle. Deus vai te encher de honra e glória. Deus vai te encher e vai se cumprir na sua vida. 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Porém com palavras o quê? Sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Em Provérbios 25:11, Salomão diz que como maçãs, na minha versão fala maçãs, vou ler da NVI. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Falar na hora certa. Eu quero orar por você. Você que está vivendo uma exposição muito grande. Você que está deixando a sua vida na mão de muita gente. Perdeu o controle. Tanto estresse, tanto nervosismo. Sua vida emocional está na boca do povo. Sua família está na boca do povo. Sua rede social está exposta ali, teus sentimentos. Todo mundo sabe como é que você está, como é que está a tua saúde. Sua vida é um livro aberto. Sua vida não pode ser um livro aberto. Você não pode ser assim. Você tem que cuidar do seu precioso em Cristo. Seja reservado, seja discreto. Não exponha na prateleira da vida a sua vida, não. Exponha na prateleira da vida o nome do Senhor Jesus. Fale pouco de você, nada dos outros e muito sobre Cristo. Que a sua vida seja para Ele, porque Ele está cuidando de você. E alguns dos problemas que nós enfrentamos são culpa nossa mesmo. Porque nós falamos demais. Porque nós somos indiscretos e pouco reservados. E eu termino dando um conselho a você. A sua casa é o seu abrigo. A sua casa é o lugar que você se refaz depois de um dia de luta. Não abra a sua casa para desconhecidos. Não abra a sua casa para pessoas que você não sabe de onde vem, que não tem trajetória. Não use a sua casa para evangelizar ninguém. Quer evangelizar? Evangeliza na igreja. Evangeliza no metrô, no ônibus. Dentro de casa não. Minha casa não é igreja. Minha casa é minha casa. Minha casa não é lugar de fazer cortesia. Minha casa é o lugar de eu me repor e descansar para enfrentar a batalha. Sua casa é a sua casa. E amigo de amigo não é amigo. Seja reservado. Tenha tempo para você. Tenha tempo para a sua família. Seja reservado. Para de carregar turma. Para de carregar gente junto com você. Aprenda a ter solitude. Aprenda a ter um espaço. Aprenda a entender que tem momentos que você tem que ter 12 ao seu lado. Tem momentos que você tem que ter os 3 mais próximos ao seu lado. E tem momentos que você tem que ficar sozinho. Aprenda a ser reservado e discreto. Que o Senhor te freie hoje. Que o Senhor me freie hoje. Feche os seus olhos. É preferível sentar um pouco mais atrás e pedir para alguém dizer, não, senta lá na frente, do que correr para sentar na frente e alguém falar, teu lugar não é aqui não, senta lá atrás. Senhor, fala conosco, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor e não há outro. E temos sofrido porque nós, infelizmente, na nossa urgência, na nossa pressa, na nossa impetuosidade, sentamos à frente. Sentamos à frente e quando menos esperamos, alguém bate no ombro e fala, ei, seu apressadinho, recua. Você não está pronto para esse lugar. Quando deveríamos escolher o menor. Quando deveríamos ir mais devagar. Fazer como Jesus disse, senta lá atrás. E deixa que alguém te leve lá para frente. Oh Deus, nos ensina a sermos reservados. Há uma carência hoje. A rede social, tudo nos fez ter uma pressa enorme e nos cega, nos destrói. E o preço de tudo isso é fazer da nossa vida um inferno.
quantos problemas desnecessários, quantas batalhas inúteis, quantas lágrimas derramamos, porque não nos colocamos no nosso lugar, porque não deixamos o Senhor agir, porque não confiamos na Tua presença e na Tua palavra. Toda hora temos que fazer alguma coisa, toda hora temos que construir. Deus nos ensina a ter a paciência. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Há um poder na espera, há um poder em aguardar, há um poder em descansar, há um poder em confiar. Não é aquele que faz, não é o Pedro que impetuoso que corta a orelha do soldado, não é o Pedro impetuoso que anda e olha para as tempestades e se afunda, não é aquele, não que é tímido, não que é antissocial, mas ele espera que Deus o conduza a nossa vida, Senhor, conduza a nossa boca, meu Pai. Coloca um guarda na nossa boca, coloca um guarda na nossa mente, Pai. Coloca, Senhor, um guarda no nosso coração. Ó Deus, orienta a nossa vida, Pai. A gente não sabe falar, a gente não sabe pensar, nós somos totalmente tortos, mas a Tua presença e a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Forja o nosso coração, meu Deus, que a gente não passe vergonha, que a gente não coloque em risco a nossa família, meu Deus, que a gente não estrague o bom tesouro que o Senhor nos deu, que a gente não estrague os lindos presentes que o Senhor nos deu. Deus nos dá discrição, Deus nos dá, como Jesus, entender que tem momentos que sou só eu e Deus. Eu preciso ser reservado, eu não preciso expor tudo que eu penso, tudo que eu quero. Deus me ensine a construir uma vida em sabedoria. Ó meu Deus do céu, nos ensine, Pai, nos ensine a passar despercebido em brigas, nos ensine a passar despercebido em fofocas, nos ensine a passar despercebido em confusões. Eu quero agregar, eu quero somar, eu quero ser alguém que vai agregar o Espírito Santo. Eu não quero ser pivô de contenda, eu não quero ser pivô de confusão, eu não quero ser pivô de briga, eu não quero ser pivô de isqueirinho, não, eu quero ser pivô da unção do Espírito. Eu quero entrar no lugar e dizer, vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Eu quero entrar no lugar e dizer, vamos levantar a mão para o céu e vamos invocar a presença do Altíssimo. Eu quero ter sabedoria, eu quero conduzir meu casamento em sabedoria, eu quero conduzir meu casamento em verdade, eu quero criar meus filhos com a medida correta, nem mais e nem menos, e nem compensar demais e nem faltar, com equilíbrio. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá discrição, e Pai, nos dá humildade, para que quando a gente não souber falar, a gente fique quieto. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa falar tudo, nós só precisamos esperar por Ti, Senhor. Comece a orar pela sua vida, peça ao Senhor que te ajude. Peça ao Espírito Santo que te encha de sabedoria hoje. Peça ao Espírito Santo que freie os seus impulsos. Fala, Espírito Santo, domina a minha vida agora. Eu não quero ser dominado pela raiva, eu não quero ser dominado pela tristeza, eu não quero ser dominado pela carência, eu não quero ser dominado por um complexo de inferioridade, eu não quero ser dominado por ter que provar nada para ninguém. Eu não vou sentar na primeira fileira porque estão mandando, vai lá, se aparece, não. Eu quero construir a minha vida com sabedoria, eu quero construir minha vida com a Tua presença, e eu preciso de Ti. O passo da sabedoria é pedir. Aquele que pede recebe. Eu declaro que Deus está forjando o seu coração nesse dia. Eu declaro que o Espírito Santo está tomando posse da sua vida hoje.